Saudações, seja bem-vindo à nossa aula da Árvore de Suporte Pedagógico. Neste caso, vamos falar da aula da língua portuguesa, ou seja, disciplina da língua portuguesa, da 10ª classe, e lhe convido para que preste muita atenção, porque esta aula vem no exame. É um dos temas que vem propostos lá no exame que faremos este ano. Por isso, convido-lhe para prestar muita atenção, porque nós vamos abordar este tema de advérbios e locuções adverbiais de ordem, dúvida, quantidade ou intensidade. Este tema está inserido nos textos multiusos. Então, acho que já aprendeu isso, mas nós temos que intensificar a nossa aula, o nosso conhecimento, para não termos problemas lá no nosso exame. Muito bem. Quando falamos de advérbios, o que seriam advérbios? Isso, amigo, é isso mesmo. Advérbios são palavras invariáveis. Palavras invariáveis que servem para modificar o sentido do verbo, o sentido do adjetivo e de outros advérbios para completar o seu significado. Então, essa é que é a definição dos advérbios. Palavras invariáveis que servem para modificar o sentido do verbo, o sentido dos adjetivos e de outros advérbios para completar o seu significado. Muito bem. Quando nós falamos de advérbios, estamos mesmo a falar de quantificar, ou seja, estamos a enumerar advérbios de ordem, de dúvida, quantidade ou intensidade. O que é que nós queremos saber aí? Nós temos que saber, conhecer quais são esses advérbios de ordem, quais são esses advérbios de dúvida, quais são esses advérbios de quantidade. Quantidade é o mesmo que dizer intensidade, não são dois nomes. Muito bem. Primeiro, o que seriam então advérbios de ordem? Isso. Advérbios de ordem são aqueles que expressam ou indicam uma ordem, que dão ordens. Muito bem. Então, quais são esses advérbios que indicam ordem? Podemos encontrar anteriormente, é um advérbio de ordem, que indica uma ordem. Podemos encontrar também finalmente, é um advérbio de ordem, indica uma ordem. Podemos encontrar primeiramente, antes, depois, entretanto. Então, estes são advérbios de ordem. Existem mais, não só são estes, existem mais, que nós não podemos escrever aqui porque podemos encher o quadro. O importante é que nós temos que entender o que são advérbios que indicam uma ordem. O que são esses advérbios? Quais são? Então, nós colocamos aqui alguns exemplos para abrirem a sua mente, amigo, para poderem abrir a sua mente, poderem entender e conhecer quais são esses advérbios que indicam a ordem. Muito bem, vamos continuar. Temos advérbios de dúvida. Os advérbios de dúvida, o que seriam? Isso. Acho que está mesmo a me acompanhar. Os advérbios de dúvida são aqueles que expressam ou indicam uma dúvida, que colocam uma dúvida. Estão a perceber? Uma dúvida. Posso dizer, talvez passarei de classe. É uma dúvida, você não sabe. Mas neste nosso caso, não podemos colocar dúvida neste assunto porque nós estamos a aprender para passar. Então, temos que ter fé e colocarmos-nos numa posição mesmo boa. Ok. Não é um advérbio de dúvida. Porventura é um advérbio de dúvida. Talvez é um advérbio de dúvida. Sem é um advérbio de dúvida. E temos mais outros, tal como eu já disse. Aqui só colocamos alguns exemplos que vão nos conduzir a percebermos, a conhecermos mais outros. E, por fim, encontramos
os advérbios de quantidade ou intensidade. O que seriam advérbios de quantidade e intensidade, amigo? Muito bem, meu amigo, muito bem. É isso mesmo. É isso mesmo. Continua comigo, continua a acompanhar a nossa aula de árvore de suporte pedagógico. Pode comentar, pode convidar mais alunos, mais amigos, sentarem e assistir às nossas aulas, porque aqui você não vai se arrepender, vai sair satisfeito e vai ter mais conhecimentos a partir deste nosso canal Árvore de Suporte Pedagógico. Muito bem, continuemos. Advérbios de quantidade ou intensidade. Podemos encontrar, já dissemos, são aqueles que indicam uma certa quantidade. Aqueles que expressam certas quantidades. Então, esses são advérbios de quantidade ou intensidade. Tanto faz. Se quiser, pode usar apenas o termo quantidade ou usar apenas o termo intensidade. Não há problema. Muito bem. Quais são? Podemos encontrar apenas, mais, bastante, menos, pouco e por aí em diante. Então, temos tantos, tal como já disse, volto a repetir, que estamos a colocar simplesmente alguns exemplos que vão nos abrir a visão, que poderão nos fazer entendermos do que é que nós estamos a tratar. Então, estes são os advérbios que nós temos hoje, que tínhamos que ver aqui na nossa aula de hoje. E tal como eu já disse anteriormente, esta aula aqui é uma aula de um tema que está previsto no exame que nós vamos realizar este ano 2024. Então, nós paramos por aqui. Eu espero que o amigo tenha entendido o que são advérbios, quais são os tipos de advérbios que nós aprendemos. Nós dissemos que o que são advérbios? Dissemos que são palavras invariáveis que servem para modificar o sentido do verbo, dos adjetivos e de outros advérbios para poder completar o seu sentido. E vimos aqui esses advérbios. Se convida outros amigos para acompanhar as nossas aulas neste nosso canal, Árvore de Suporte Pedagógico, e nós trazemos sempre novidades para o nosso amigo, para poder aprender. Muito obrigado, eu sou o professor Valdemir Ribeiro, professor da língua portuguesa, e estarei aqui sempre convosco. Obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau.